estamos nós aqui, eu e o meu super amigo e companheiro de bancada, o jornalista Luiz Gonzaga Neto, mais uma vez. Luiz, 13ª edição, né, do nosso Caminho Suave a Zabumba. E hoje com um convidado especial que ainda vocês não estão vendo, mas vão ver já já. Que escreveu esse livro, né, Luiz? Eu vou até mostrar o livro aqui, ó. Chama-se Terra de Jerônimo, Histórias do Quase Paraíso. Está aqui, eu não vou mostrar o nome dele. Está aqui, ó. Vocês já vão ver de quem que é o livro. É isso aí. Luiz, conta para nós de quem que é esse livro, Luiz. Esse livro é de um grande amigo nosso. Ele tem uma grande experiência na política, mas também nas artes, principalmente na literatura, Sim, na crônica. E então está aqui conosco Gilberto Santana. Só isso. Obrigado. É muito bom estar com vocês aqui, relembrar aí o passado, né? Vai fazer quase 40 anos que eu deixei a prefeitura. Uhum. E é muito bom a gente comentar, vamos falar um pouco de uma outra época, de uma outra Atibaia, Sim. Né? Outra gente, outros povos. Por exemplo, as pessoas que leram esse livro naquela época, que foi em 2004, Uhum. elas já estão com mais de 80 anos. Né? É verdade. Então, para quem lê esse livro hoje, né, vai ser assim muita coisa. Para quem leu na época, era a contemporaneidade, né? Para quem lê hoje, é a história. É isso aí. E, Gilberto, o quase paraíso ficou no quase? É isso, não? É essa a conclusão? Olha, O Rui está distanciando. a coisa mais difícil, né, no livro, além de escrever o livro, né, da transpiração de escrever, é você encontrar um título, né? Eu fiquei, acho que, 6 meses pensando num título, né? E como eu já tinha toda uma experiência de prefeito, de administração, conhecia os altos e os baixos da cidade, etc., então o quase ficou por conta dos baixos. Tá, muito entendi. bem. Olha, Entendi. nós vamos deixar o nosso... Bom, para quem não sabe, né, Luiz, que não é de Atibaia, É verdade. o Gilberto Santana foi prefeito de Atibaia, né? Foi prefeito por 6 anos, né, Gilberto? Nos anos 80. Eu tive um mandato de 6 anos, mas um mandato constitucional, não houve prorrogação. É. As pessoas achavam que foi prorrogado. Não, foi por 6 anos mesmo, por umas questões que surgiram. Você vê que eu deixei a prefeitura em 88, quando foi feita a Constituição, né? Então o Brasil estava saindo de um regime político, né? E entrando em outro regime político, né? Então, os acertos, né? Eu acabei, para esses acertos todos, a minha geração de prefeitos foi um mandato constitucional de 6 anos. Exato. E é interessante, Gilberto, tem um número aí que é uma coincidência. Você está com 83 anos e 83 é uma data importante, é uma outra data importante, né? Porque foi... Não é isso mesmo? Ou eu me perdi? Eu no tomei meu posse em raciocínio? 1983. É isso que eu queria falar. Eu nem tinha percebido. Agora você está com realmente, 83 e a sua posse foi em 83. Foi em 1983. Era nessa coincidência que eu queria chegar. Foi debaixo de uma crise Era uma crise violenta, naquele momento, uma né? crise muito aguda, né? E para você, tipos de inflação, né? Os municípios né, não tinham arrecadação. Então, nós fizemos um levantamento, 3% de todo imposto pago no município, todo ele, ficava para as prefeituras. Aí eu começava a ver da Inglaterra, os municípios da Inglaterra, outros países, da Inglaterra ficavam com 50% dos impostos pagos nos municípios. Né? Mas o Brasil tem esse defeito, que vem lá desde do Império, ou antes ainda, né? Que há uma centralização do poder e da riqueza e da arrecadação. Então, o presidente da República, hoje, ele tem todo o poder de manipulação do dinheiro.
O grosso da arrecadação está na mão dele e é discricionário praticamente, né? Uhum. Ele vai atender os seus interesses mais imediatos, né? Se não tiver uma boa formação. Uhum. Mas é isso que acontece. Então, essa arrecadação toda ia para ele, assim ficava com 3%. Uhum. Quando veio a Constituição, e a minha geração de prefeitos brigou bastante por isso, pela que a gente chamava de reforma tributária. A gente queria que os municípios, da nova Constituição, ficasse, né, com uma arrecadação um percentual fatia do melhor, bolo ainda. melhor, né? Então eu imagino que ela criou, então veio a Constituição, Uhum. criou novos impostos municipais, né? E hoje eu acredito que o município fica com 15% mais ou menos, o que é pouco ainda. De toda a arrecadação, De você todo- diz, do né? bolo De da todo- arrecadação. Do bolo Da tributário. arrecadação. Uhum. Fica com o prefeito o mais antipático dos impostos, que é Que o o IPTU. IPTU, nossa, muito antipático. Esse é O antipático. prefeito sai contra né, o contribuinte ali, né? É verdade. Né? Então é complicado isso. É. E o munícipe não quer saber. Ele fala, eu paguei meu IPTU e a minha calçada e a frente da minha rua tem buraco. E ele também não sabe que IPTU não é para pagar asfalto, né? Então é uma confusão, né, Gilberto? Na cabeça do contribuinte também. Então o que aconteceu? Muitas despesas ficaram para o contribuinte, né? Sim. É. Ficaram para o município. Eles Teve que pagar estão plano pagando, tem que pagar por tudo, né? de asfaltamento, etc. Né? É uma forma. O ideal seria que a prefeitura fizesse tudo isso, Com bancasse certeza. tudo isso. Com certeza. Gilberto, então você fez direito no Lago São Francisco, né? O Gilberto é aquele advogado que estudou numa academia de primeiro Tradicional. time, tradicional, né? É. Nas arcadas, né? As arcadas. Sob as arcadas do Lago São Francisco. Que ano foi isso? Isso Eu foi estudei na faculdade, eu entrei em 1961 61. e saí em 1965. Eu tinha um aninho de idade. Olha, Pois Olha é. que coisa. Eu já estava nos 10. Agora, deixa eu abrir um parênteses aqui, que eu invejo, mas invejo de verdade, quem conseguiu viver São Paulo. Naquela época, né? São Paulo é minha paixão, né? Cresci, enfim. E eu gosto de São Paulo até hoje. Amo São Paulo. Verdade. Só que eu fico imaginando, eu lembro na década de 70, eu era adolescente, eu ia para a cidade com meu pai, com a minha mãe, passear e tal, de trolleybus, ônibus elétrico, né? Isso mesmo. Não peguei o bonde. E eu gostava, me lembro, era tão legal, São Paulo era muito bonito, isso em 70. Então eu fico imaginando como deveria ser isso nessa época. E lá no Lago São Francisco, que ali é o miolo, né? É o miolo. De São Paulo. Eu peguei o finalzinho da Belle Époque, né? Belle Époque, Da sim. Bela Bela sim. que é Ou dos Anos Dourados, eu peguei o final, daquele centro de São Paulo. maravilhoso, né? Aquela época. Maravilha, que o centro de São Paulo, os prédios, as edificações e tal. Viaduto do Eu estudava Chá. ali no Largo São Francisco, que é centro de São Paulo, Sim. né? Sim. Que foi uma época, até 64, uma época de muita liberdade política, os estudantes Sim. na rua, né? Sim. Uhum. Nós tínhamos o governo João Goulart, né? O João Goulart veio dar posse para o nosso presidente aqui do Centro Acadêmico 11 de Agosto, né? Uhum. Fez um discurso do meu lado 30 dias antes de cair, né? Uhum. E é uma pessoa fantástica, a gente conheceu e tal. Mas a vida fervia, o jovem fervia. Uhum. Havia uma expectativa, uma grande expectativa de grandes mudanças positivas para o Brasil. Uhum. Na De verdade. reformas, eram reformas capitalistas, né? Não tinha nada de socialismo, que na época a questão do socialismo era muito forte também, a discussão era muito forte. Mas o Jango tinha propostas, né, de desenvolvimento capitalista para o Nordeste, que era o símbolo da miséria naquela época, né? É verdade. E então é isso aí. Os cinemas, os filmes, Nossa. os filmes que cinemas, chegavam, né? os filmes italianos que chegavam na Europa, né? Sim. Você chegavam da Europa, você tinha uma vivência cultural muito forte, né? Uma vivência política muito forte, um debate, uma inteligência, né? Isso é Livrarias funcionando, gente bacana. comprando livro, né? Então, muito interessante. Mas eu, além da faculdade de
Direito, eu fazia também a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, lá na Rua Maria Antônia. Maria Sim. Antônia, famosa também. É. Né? Famosa. Então, o que acontece? Eu já trabalhava, evidentemente, eu sempre trabalhei, me sustentei, né? Quando eu fui para São Paulo, voltei para São Paulo com 18 anos, já trabalhava e me sustentava. E então, o que acontece? Então, para mim, eu conseguia trabalhar, conseguia fazer a Faculdade de Direito, conseguia fazer a Faculdade de Filosofia, né? Era jovem, era bom, né? Tinha tempo para dar tempo para fazer tudo isso, né? É mesmo, né? E, então, o que aconteceu? Aí veio o 64 e a Faculdade de Filosofia mudou às pressas para a cidade universitária. Cidade universitária. E eu tive que interromper, que estava no segundo ano, terceiro, eu tive que interromper Você não concluiu? Não concluí a Faculdade de Filosofia. Entendi. Mas depois aí eu fiz, né? Gozado, eu sempre quis fazer direito na vida, né? A minha paixão era o direito, sempre foi. Mas a educação sempre me carregou para a educação, né? Sempre, sempre. Vira e mexe eu tinha convite para questões de educação, etc. Tal. Então eu cheguei a trabalhar em São Paulo para a USF, trabalhei ali no Paris, eles montaram uma faculdade de Direito lá, me convidaram, eu que instalei a faculdade de Direito lá em São Paulo. E fiquei 6 anos como diretor, né? Formei uma turma lá, né? E então é isso aí. Minha vida foi assim, entre a política, entre o direito, entre a educação, cultura, né? Isso foi muito bom, porque quando eu assumo lá bom. em 83 a prefeitura, eu tinha uma visão da educação, eu tinha uma visão de tudo, né? E da cultura, foi né? muito bom. Hã? Eu ouço sempre falar muito bem da gestão do Dr. Gilberto em Atibaia, da parte cultural, que foi muito legal. Eu estava até comentando antes da entrevista com o Gilberto, a UPA, né? Sim. E tinha um movimento cultural durante seu governo que praticamente a gente não viu depois, né? É interessante todo candidato no palanque, ele fala, eu vou fazer educação, vou fazer saúde, é discurso de palanque, né? Sim. Quando eu assumi a prefeitura, eu comecei a investir em educação, saúde e cultura, né? Minha prioridade do governo, promessa de campanha, né? E não seria candidato se não fosse para fazer isso, né? Aí, alguns vereadores falam assim, mas você vai fazer educação e cultura mesmo? Vai fazer educação, né? Eu falei, eu vou fazer educação, saúde e cultura, né? E foi um choque anafilático, né? Sim. Porque ficou todo mundo perdido, né? Porque a pessoa estava acostumada a um outro ritmo de administração pública que se repetia. Aí teve um vereador que falou, vou me permitir a não dizer nomes aqui, que coisa tão antiga, tão do passado. Mas ele disse assim, Atibaia é uma fazenda, você tem que administrar Atibaia como uma fazenda, você não sabe ser prefeito. Que é isso? Nossa eu via essas barbaridades, uma atrás da outra, né? É complicado. E outra, né? Educação, cultura, é coisa que não aparece, né? Asfalto aparece mais. Com certeza, né, Viu? Eu uma vez conversando com um amigo e saudoso amigo, Dr. Omar Zigabi, contando para mim que esgoto não aparece. Você enterra. Mas se você não colocar, o pessoal grita. Água, você não vê. Aí embaixo. Então, cultura é uma coisa que é uma sementinha que você planta, educação para lá na frente, mas de imediato, a curto prazo, você não tem uma. Né? O que o Dr. Gilberto Santana fez? Fez cultura, fez educação, que é uma planta que vai brotar lá na frente. Salvei a vida do filho dele e ele não tem consciência disso, né? Mas isso é bem... Exatamente. Porque é o seguinte, a questão da saúde, né? Podemos entrar nessa questão aí, muito, muito complicada até hoje. Né? Você vê, eu assumi a prefeitura, nós tínhamos uma taxa de mortalidade infantil altíssima. Morrimos 57 crianças por 1.000. Isso quer dizer o seguinte, cada 1.000 crianças que nasciam, antes de chegar a 1 ano de vida, morriam 57. 57. O número civilizado era 20 por 1.000.
Menos da metade. Que era Um quarto, Campinas. quase. Que era, 57 era as regiões mais pobres do Brasil. Uhum. Isso é um genocídio, né? Se você não, então a gente foi trabalhar nisso, Uhum. né? Por que morre tanta criança assim, né? Falta de saneamento básico. Uhum. A saúde nossa, a saúde da população é saneamento básico. Eles ficam falando, a dona de casa, a dengue, a dona de casa é culpada da dengue porque ela não deixa água no... Mentira, Uhum. né? É a forma de se livrar da pecha, né? Uhum. Porque, na verdade, o que acontece, né? É a falta de saneamento básico, Sempre, né? né? Então, por exemplo, aqui em Atibaia, nós levantamos que aqueles loteamentos que foram feitos na Baixada do Rio Atibaia, o Canimar, Parque Sim. das Nações, tal, aquele Na beira negócio, do rio ali. era dentro do rio, né? Sim. Não é na beira, é dentro do É rio. dentro, É exato. dentro, Da é área de dentro, segurança do rio. É, né? exatamente. É. Então, o que acontece? O rio usa... Se você vê, por exemplo, quando fizeram a Estrada de Ferro, aquele aterro da Estrada de Ferro, os engenheiros tiraram o trem da enchente. O limite. Então, Tá. dali, da Geraldo de Camargo Pra para baixo. baixo, é área de enchentes. Exatamente. Pilotearam, etc. Não vamos É. entrar nessa questão agora. Sim. Mas, então, dali ele virou com os loteamentos, virou uma zona epidêmica. Uhum. Porque mataram o sapo que comia os mosquitos, que verdade. negócio, trataram, Aí, mexeram, abriram, ecológica, né? assorearam o rio, Desequilibra. assorearam o rio, etc, é. etc. E tal. E o que acontece? E dali vinha as doenças. Ah, entendi. Meningite, febre amarela. Entendi. essas coisas Interessante, mais. né? Tudo a ver com o rio, né? Com Então, o que essa acontece? ecologia. Aquele desequilíbrio na beira do rio Uhum. estava chegando na cidade. Uhum. E a gente levantou isso aí, né? Aí eu fui lá para o governador Serra. Uhum. O Serra era secretário das Finanças. Das finanças, dono né? do dinheiro. Do Montoro, né? Do Montoro. Do Montoro, Franco O governador Montoro. era Montoro. Então, eu tinha amizade com ele no tempo da UNE, que ele foi presidente, eu fui delegado 11 de agosto. Uhum. Uhum. Eu cheguei, tô com esse problema aqui, você precisa me resolver. E ele me mandou dinheiro. Falou assim, eu vou te arrumar o dinheiro que você precisar. Uhum. E nós fizemos o saneamento básico de toda aquela baixada na época, né? Entendi. Que não era tão habitada quanto hoje. Todo. Então, a gente ia acompanhando, né? Depois da prefeitura, eu estava acompanhando. Nós ficamos mais de 20 anos livres dessas doenças todas, porque foi feito saneamento básico. É um investimento em qualidade de vida, em bem-estar, né? A ONU, tem um departamento da ONU que diz o seguinte, que cada dólar que você gasta em saneamento básico, você economiza 10 ou mais, né? Na saúde. Na saúde, porque você tem que ter... Então, você entra em Atibaia, você vê farmácia, funerária, Sim. as linhas de Santa Casa, fila na Santa Casa, clínica médica, tudo quanto é lugar, né? As linhas de ônibus são planejadas em função dos hospitais. Então, se você nunca veio a Atibaia, e você vem num churrasquinho, te convidaram lá de São Paulo, você vem num churrasquinho, você chega lá, o que você chama de Atibaia? Que região bonita, né? Bonita, as casas são ótimas. Primeira vez que eu venho aqui, muito bonito. Mas não tem saneamento básico, né? Como é que você sabe que não tem saneamento? Pelo que eu vi. Pelo que eu constatei, assim, 10 minutos que eu entrei na cidade, eu passei por esses lugares tudo e vi, né? Você tem o olho clínico, né? Sim. Então, essa é uma questão. Agora, devia ser proibido o prefeito investir em alguma coisa que não fosse saneamento básico, enquanto não tivesse 100% de saneamento básico. É verdade. Me permitam dizer isso, é um genocídio. É verdade. Sim. Sim. E a educação, como é que foi, Gilberto, assim, para fazer um outro paralelo? Quer dizer, a saúde, você investiu na educação, o que você fez? Porque a saúde e a educação não dá para você dividir. Não estão separadas, Não né? estão separadas, são coisas intimamente ligadas, né? Sim. Então, nós descobrimos, eu só vou dizer as coisas que a gente descobriu na época, né? Descobrimos o seguinte, que uma criança que nasce de mãe subnutrida e chega ao 2º ano de vida subnutrida, ela não tem recuperação. Ela vai
evasão escolar, vai provocar evasão escolar, repetência, ela vai ser uma presa fácil na mão dos traficantes, ela vai se transformar num tipo popular, enfim, ela vai custar para a sociedade, né, os anos que ela viver, porque ela não tem condições de contribuir com a sociedade. Né? Por quê? Porque né, ela foi vítima dessa situação. Então, para resumir as coisas, então, o que nós fizemos? Nós localizamos todas as crianças, através do peso você localiza, né? As crianças que estão abaixo do peso, subnutridas. Fizemos programas, recuperamos essas crianças, né? Antes de 2 anos de idade. Aí nós falamos o seguinte, vamos fazer, então, escola, não creche as coisas, né? Creche é uma concepção terrível da realidade, né? Da criança e da mãe. Mas escola para crianças de 3 meses a 3 anos, né? Que foi uma inovação muito grande. Então, por exemplo, nós, claro, a gente não tinha dinheiro, não tinha as coisas, montamos uma escola na periferia ali, da época era uma periferia bem distante, ali perto no Alto Alvinópolis, lá, Maria Alvim Soares. Então, nós tínhamos uma vaga, 40 vaga para 40 crianças. A diretora pegou os casos mais complicados de desnutrição. Porque eu passava, porque eu abria frentes de trabalho e depois ia, às vezes demorava para passar novamente no mesmo lugar. Você estava com a diretora e falava assim. Passei lá, acho que uns 40 dias depois, para ver essa escola aí que nós montamos lá. Se chamava Sequoia. Tem Sequoia, é verdade. Então, o que acontece? No livro aqui. Eu cheguei para a diretora e falei para a diretora assim, gente, eu não pedi para você pegar os casos mais agudos, mais complicados. Ela falou assim, eu fiz isso, prefeito. Só que essas crianças são as mesmas. Parecia filha de rico. Por quê? Porque estavam bonitas. Eram crianças feias, magras, pálidas, né? De repente, mudou completamente a fisionomia da criança. Outro aspecto. Então, isso tudo foi muito, para mim, né? Foi uma coisa que eu nunca mais vou esquecer na vida. Esses fatos, né? Então, para resumir um pouco assim, eu acho que durante os 6 anos de governo, com essas práticas todas, com essas preocupações todas, com essa visão toda que a gente tinha da educação e da saúde, a gente conseguiu preservar a vida de pelo menos 2.000 crianças saudáveis. Maravilha. Não só preservar a vida, como dar um futuro, né? Porque provavelmente muitas dessas crianças hoje são profissionais que provavelmente nem lembrem dessa situação, né? Verdade. Que é aquela história, a gente acaba fazendo e depois não sabe o que acontece. A pessoa que que recebeu isso não sabe e a gente não acompanha, não sabe depois. Mas está feito, é isso mesmo. Tá feito. Eu encontro pessoas na rua que me contam coisas da minha administração que eu não tenho a menor ideia. Né? Por exemplo, você falou da UPA, né? Da UPA. A UPA era muito interessante, que o governo federal, a Universidade de Brasília, tinha lá um braço chamado Universidade Popular, que era a forma da universidade devolver para a população, porque quem sustenta a universidade pública é a população. Sem dúvida. Entende? Então, era um braço que ia buscar, que chegava ao povo e organizava esses centros, essas coisas todas. E estava na época da Constituinte, então se discutiu muito, recebia muito material deles, etc. Mas a gente ampliou isso. Então, a gente começamos a levantar as prioridades, as necessidades da população que procurava, né? Então, nós montamos cursos, até curso de vídeo que estava surgindo, cursos de língua, cursos de artesanato. Eles propunham os cursos, né? E foi muito bom. E acoplado a isso, nós fizemos o primeiro supletivo municipal do Brasil, né? O primeiro supletivo. Então, quanta gente encontrei na rua, falou, graças ao teu supletivo, eu consegui prosseguir nos estudos, me recuperar, fazer ginásio. Naquela época era grupo escolar, ginásio, me lembro se supletivo, o que alcançava, mas acho que era ginásio, supletivo,
E então pô, a população realmente encontrar essas pessoas na rua que vinham me agradecer. Então, Que pois é. bacana. É isso. Gilberto, voltando um pouquinho para os livros, né? Você publicou Terra de Jerônimo e você tem 2 livros prontos, é isso, né? Exatamente. Que vão ser lançados em breve. São inéditos, Um romance e e-book, né? Então é o seguinte, eu tenho um livro escrito já há algum tempo, bastante tempo, que é a história de Atibaia. Mas eu não quis colocar o título de História de Atibaia, porque aí entra a questão científica, entra a questão da verdade. pesquisa, tem um rigor muito intenso nisso. Na E eu sou um história, cronista, né? Sim. Então, o que acontece? Eu escrevi toda a história de Atibaia, do início até a década de 70, mais ou menos, Uhum. que se chama, então, Atibaia, História, Escritos e Prosas. Certo. Então, eu pego cada momento dos fatos históricos e faço uma crônica, enfim, eu faço um texto, enfim, eu vou variando um pouco, né? Um bate-papo, etc., contando a história. Esse é o de crônicas, né? Esse é o livro chama-se Atibaia, História, Uhum. Escritos e Prosas. De prosa. E tem o romance. Agora, o romance tem uma história, posso contar aqui? Claro. Então, o André Carneiro. O André Carneiro, Uhum. eu convivi com o André Carneiro desde adolescente e tal, né? Uhum. E a gente ia na casa dele lá, que era ali perto da estação rodoviária. E tinha um grupo de jovens que frequentava, mas eu não era muito ligado a esse negócio de poesia, de literatura, mas eu frequentava, eu gostava muito. Até porque o André era de certo... Multiartista, né? Multiartista, então eu tinha para Era tudo. fotógrafo, escritor, cineasta, artista E eu plástico. acompanhei, de certa forma, tudo que ele escreveu, né? Ele comentava com a gente. Escritor, né? Então ele escreveu aquele Darkness, a Escuridão, Escuridão. que é uma história muito interessante, que, por uma razão lá, que não vem ao caso, fica tudo escuro. Não há um pingo de luz em lugar nenhum. E interessante que os cegos não tiveram nenhum problema para continuar vivendo. Então, as personagens, eu prefiro usar as personagens. As personagens do livro eram os protagonistas eram cegos, que passaram a liderar e a resolver os problemas das pessoas. Na verdade, interessante isso, né? E ele fez laboratório, ele colocava uma venda nos olhos e saía pela cidade. Para ele vivenciar Pra essa ele realidade. vivenciar Né? essa A realidade do etc. livro, né? Então, imagina aquela cidadezinha provinciana, né? O que falava o André, né? Que era o louco, Maluco, né? Maluco, beleza. Então, o pessoal saía com aquele chapéuzinho, com aquela roupa de pintor, né? Que ele pintava, né? Ensinava a pintura para turma. E o pessoal ia com aquele instrumental todo do pintor, né? Põe um lugar, ficava pintando. Isso era uma coisa assim, surrealista, né? Totalmente. Que ano isso? Isso foi na década de 50, 1950, mais ou menos. Imagina só. Eu fico pensando como é que seria Atibaia, né? Não tenho a menor noção. Em 1950. Que interessante. Devia ser maravilhoso, né? Eu reclamava muito. Era jovem, eu queria... Porque a minha família é toda de São Paulo, e eu ia lá com os meus primos, né? Quando minha avó fazia aniversário e tal, que era perto do Dia das Mães, então ela teve 7, 8 filhos. Então se reunia lá e tinha os primos, né? E eu olhava tudo aquilo, a vida deles, a escola que eles faziam e tal, e eu ficava com muita inveja daquilo lá. Mas eu recebia bullying, né? Eu sofria bullying, porque eu era um caipirinha, né? Eu cheguei em Atibaia com 6 anos, né? Aos 10 eu já era um caipirinha. Pronto, né? Mas eles tiravam o sarro que eles falavam na época. E o senhor ia frequentemente para lá? Ia frequentemente. Eu viajei muito na estrada da SP8, que era a estrada de terra, né?
que ia de São Paulo a Atibaia antes da Fernão Dias, né? Que é a Fernão Dias de 1960. Eu viajava com meu pai, né? E era essa entrada que eu, pelo menos, não sei se estou errado, eu ouço o pessoal mais antigo daqui falar que era pela Lucas, hoje Lucas Nogueira Garcês. Chegava por A ali. entrada é pelo posto lá o posto do Frango Pascoal. assado ali? Não, Posto do Pascoal, do tá aqui na Pascoal, praça. ali, entrava por ali, tinha aquele, Sim. por ali que entrava, ali era a entrada da cidade. Da cidade. Era... Tanto é que quando veio assim, a Fernão Dias e depois para cá a entrada, Aham. pegou aqui uma estrada de sítio, né? Pegou uma Era estrada estrada de de sítio, sítio. pegou edificações. Eu me lembro que eu estava na prefeitura, era muito feia a entrada. Todo mundo reclamava que a entrada era muito feia, é né? verdade. Mas eram as Vocês edificações falavam de isso. zona rural. Né? É. Então, depois, aos poucos, que ela se foi transformando em Cavalo Pinto Uma no que é área hoje. urbana, né? É. Mas, Bertão, você, paulistano, chegando em Atibaia, você se tornou prefeito por acaso, né? Assim, eu digo, porque você não era nem da elite local, você não era nem investidor, nem coronel, não é isso? Verdade, né? Não, o meu pai, eu gostava muito de política, meu pai é ademarista lá em São Paulo. Ademarista, né? Ele veio para cá, mas ele era ele gostava de política, mas nada, ele não conhecia política, não sabia o que é entrar numa política. Aí chegou em Atibaia, em 1946, e ele percebeu que não tinha diretório do PSP aqui em Atibaia. Uhum. O É. PSP que Não mandava tinha, São Paulo. O PSP é do Ademar de Barros, Ademar de Era Barros. partido Partido Social Progressista. progressista, sim. Aí ele viu que não tinha, tal. Minha mãe foi muito autodidata, lia muito, escrevia bem também, né? Uhum. Então ele era presidente, eles montaram o diretório do presidente e minha mãe era secretária e montaram o diretório lá. Uhum. Bom, o que acontece? O Ademar ganha a eleição de governador, né? Aí os políticos profissionais da cidade, né? Os acionistas da cidade, Acionistas. eles correram no Ademar de Barros, porque os prefeitos eram nomeados. Né? Sim. Atibaia teve época de nomeação, época de eleição, a minha foi uma época de eleições. E aí o Ademar de Barros falou assim, mas lá tem diretório? Tem. Tragam o presidente do diretório aqui. Né? Olha. Queria nomear o prefeito, ele queria nomear o presidente do diretório. Né? Uhum. Meu pai, quando viu aquele pessoal, a conversa dos políticos da cidade, falou, tô fora. Foi mais inteligente do que eu. Foi mais inteligente do que eu. Ele escapou, você não. Eu não escapei. Então ficou, né? Essa história tal. Ele veio para cá, ele veio por causa de doença, né? De estresse, imagina, não sei se 46 de estresse. Estresse, Já naquela tinha época. estresse, Né? ele era um funcionário da Light, né? A Light tirava o couro. Era grande, né? Era o melhor emprego do Brasil, Do a Light, Brasil, né? a Na Light época era. foi o melhor emprego Mas do ele Brasil. falou, não, ele tinha 20 anos de Light, ele pediu demissão, vai Não embora. aguentava Mas você é mais a louco, Light. tá? Vai embora. Bom, onde você vai? Não sei. Tem uma cidade chamada Atibaia, eu vou pra Vou pra lá. lá. Não, ele tinha amigos aqui, ele já conhecia, ele já tinha vindo aqui. E realmente isso aqui era maravilhoso, né? E ele sarou aqui, morreu, Que bacana. morreu com muita idade. Aliás, dessa época para frente, acho que muita gente veio para cá pela questão de saúde, né? Principalmente de doenças Não, pulmonares, não é? Essa Não era? história da Essa história saúde, de... viu? A saúde já é lá do começo do século. começo do tá. século. Mais antigo. Por uma época, a economia da cidade girava em torno dos hotéis. Dos hotéis que Das recebiam... pensões, hotéis, etc. Que recebia esse pessoal, né? Que vinha... Porque você tinha lá em São Paulo, no Jaçanã, que era um lugar bem alto, né? Sim. Que a pessoa fazia tratamento de tuberculose e podia se restabelecer. Isso mesmo. Ou lá, os pobres iam lá, os remediados vinham para Atibaia e os ricos iam para Campo de Jordão. Tá. Isso mesmo. Né? Entendi. Então, lá, o Campo de Jordão se enriqueceu com isso. Atibaia verdade. nem tanto, né? Mas a economia girava. A ponto do município construir um hotel.
Hotel Municipal. Hotel Municipal. Municipal. Construímos um hotel que era para fortalecer a economia do Que município. era na esquina ali da Praça da Matriz. Tá bom, Praça da onde Matriz. é o André Carneiro ali hoje, né? Onde hoje é o centro. O centro André André Carneiro. Carneiro, Cultural, né? André Carneiro. Eu vi em foto, não cheguei a A ver gente o viu hotel. foto, não. né? Então, nessa linha aí, o que aconteceu? Eu cheguei aqui com 6 anos. Uhum. Aos 18 anos eu fui, porque naquele tempo não existia faculdade, né? Eram raras as faculdades e tal. Eram raras. E eu, pela minha condição financeira, eu tinha que fazer faculdade pública, né? A PUC em São Paulo era muito cara, a Mackenzie mais cara ainda, longe da minha realidade, né? Uhum. Eu falei, eu tenho que passar na pública, pública. É. Como eu tinha feito um bom ginásio, um bom colégio aqui em Atibaia, No Major. do Major, mas excelente, né? Tem uma razão para isso, por que ficou tão bom o colégio, tem uma razão que a gente um dia podemos discutir, mas a verdade é que eu fiz um bom curso. Uhum. E eu fui prestar vestibular na USP e passei. Agora, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, na FADUSP. Passei, eu terminei em 60, terminei o colegial, e em 61 eu era aluno. Em dezembro eu era aluno secundarista, em janeiro, em março eu estava assistindo aula de Direito lá, né? Foi muito interessante isso, foi muito bom para mim. Lá eu aprendi a fazer política. Direito, não sei se eu aprendi, mas política eu aprendi. viu? Aprendi. Muitos políticos saíram desse ninho aí da faculdade de Não, Direito, ali né? o Centro Acadêmico de Agosto. O Serra foi um deles? O Aloysio Não, Nunes, né? O Aloysio Nunes foi meu companheiro. Foi seu meu companheiro colega, até Aloysio de... Nunes, vários deles Aloysio foram. Nunes, quem mais, Beto, você lembra dessa época? Assim, Que foi para a política, de né? Gente que foi destaque, pra que ficou na política. Teve o Hélio Navarro, que sim. foi deputado, teve vários que foram para a Sim, política sim, ali, sim, né? sim. E o Serra eu conhecia bem, mas o Serra eu conhecia lá da política universitária, mas ele fez engenharia, o Serra era da engenharia. É verdade, o da Serra engenharia. foi... Então aí, por que eu fui prefeito de Atibaia? Aí veio a ditadura, em 64, os partidos foram extintos, Uhum. e depois fizeram uma Constituição, acho que de 1969, e se criaram 2 partidos. Arena e PMDB. A Arena, Lembro. que era... Exatamente. não era Arena, era... Acho que era Arena e MDB. Aliança Renovadora, né? Só que Nacional, eu era do MDB. E você é do MDB. Que era MDB Mário, ainda, né? MDB, MDB. que é o pouquinho. Que era Mário Covas, Franco Covas. Montoro, Fernando Henrique Cardoso, Sim. José Serra. Ulisses também? Ulisses Guimarães? Não, depois. Ulisses, Ulisses não participava Não disso. participava Acho disso. que ele é mais velho que... Ali era uma outra geração, Eu acho que era uma né? outra, eu não sei da origem dele. Ele era Satuba e tal. Mas o que Entendi. acontece? Então eu comecei a viver. Quando o Montoro... então o que acontece? O MDB tinha que montar uma chapa de deputados. Tinha que montar uma chapa de deputados e ninguém queria. Eu tinha medo. Uhum. Né? Eu ser candidato, eu ser do MDB, tá louco. Atibaia tinha 11 pessoas que montaram depois o diretório do MDB. 11 pessoas. Né? Tinha 15 vereadores e tinha 11 filiados, né? Então, para disputar uma eleição, não tinha nem número para preencher. Ninguém queria ser isso. Ninguém queria, né? Porque era Aí, perigoso, né? Era perigoso. Era perigoso. Então, o que acontece? Grupo de risco. Grupo de risco, Como eu fazia uma advocacia política, né? Sindical, trabalhista, etc. E porque que a vida me levou para isso, né? Aliás, na minha vida, as coisas me levaram. Foram acontecendo, eu digo que a enxurrada me levou para cá, a enxurrada me levou para lá, e eu fui. Gostei. Isso né? mesmo. Eu sinto falta das enxurradas. As enxurradas da vida, né? Então, o que acontece? Aí, perfil. Você tem perfil para ser candidato. Você tá louco, né? Você nem queria saber. Você nem queria saber. Ser candidato, numa situação daquela lá, né? E eu saí candidato, acabei saindo, etc. Tive uma votação muito boa, não fui eleito. E aconteceu um fato inimaginável para mim. Eu fui o mais votado em Atibaia.
o candidato a deputado mais votado em Atibaia. Atibaia. Que já tinha... Que eu fiz um grupo escolar, fiz ginásio, fiz colegial aqui em Atibaia e tal, saí depois de 8 anos. Meus pais continuaram morando, eu estava com contato aqui. Mas para política você precisa estar corpo a Mais corpo, dia a dia. presente. Você tem que estar presente, Sim, você tem que sim. mostrar serviço na Sim, cidade, que É você fez e tal. verdade. Aí eu me surpreendi muito com aquilo lá. Veio as eleições de 78, Uhum. e os caras foram do MDB, que tinha lá, não tinha número suficiente para disputar. Para fazer Eles foram candidato. atrás de mim. Aí teve eleição para prefeito aqui, né? Quando o Tacal se elegeu. Uhum. Que tinha sublegenda e tal. Eles foram me buscar lá em São Paulo. Não. Você tem que ser candidato. Eu falei assim, ó, vocês me ajudaram bastante aqui, porque eu tive uma votação muito boa na cidade, né? E, então eu ajudo vocês. O que vocês precisam de mim? Né? O que vocês precisarem de mim? Bom, Sim. e foi uma eleição fora de época, em abril. Eu estou sendo muito longo, estou nesse caminho, tá bom. Não, tá ótimo. Fica à vontade. Então, o que acontece? Aí eu tinha marcado com a minha família de viajar. Foi uma eleição que aconteceu em abril. Em abril. Só 3 instâncias, eleição de prefeito, só em 3 instâncias de São Paulo. Né? E então o que aconteceu? Aí ele falou, não, eles brigavam, eram 11, mas brigavam. Tinha que lançar 3 candidatos a prefeito, né? Aquelas sublegendas, etc. Tal. E eles não tinham, um queria que o outro saísse candidato, aquela história toda, né? Aí eu acabei saindo candidato a prefeito, mais uma vez para quebrar o galho, para tapar buraco, mais uma vez. Eu falei, eu não vou fazer campanha, porque eu já marquei com a minha família, eu vou sair, vou viajar com eles, faz 10 anos que eu não saio, eu prometi, eu não posso, né? Não posso romper isso aí. Veio a eleição. O Márcio Gabi era para ganhar aquela eleição, ganhou o Tacal. O Márcio Gabi era sublegenda do Tacal, era Tacal, Gaspar Camargo e o Omar. Do meu lado tinha o Zanoni, eu e o Edson Teixeira. O que aconteceu? Ganhou. Abre as urnas. As urnas se abrem, né? Eu fui o mais votado. Perdemos na legenda, mas eu fui muito bem votado para prefeito. Né? Isso em 79. Depois nós tivemos eleição em 82. Que eu acabei sendo eleito. Agora você já sabe o porquê, né? Porque realmente eu tive uma aceitação, meu nome teve uma aceitação muito grande na Atibaia, né? Apesar da distância. Mas eu acho o seguinte, exatamente por eu estar distante, que as pessoas votaram em mim, né? Porque a gente fala que o voto mais difícil para o candidato conseguir é o da mulher. Porque quem conhece bem a gente não vota. Quem conhece bem o candidato não vota nele. É verdade, não vota nele. É verdade. Mas, Gilberto, antes da gente começar, eu falei para você que eu precisava muito fazer uma pergunta para você, que é sobre a sedução. Porque você passou aí para a história como um político, um sedutor, né? E assim, eu confesso que eu não tenho nenhuma história para contar, né, sobre você, mas você ficou com essa imagem. O que você acha desse tema da sedução e do político sedutor? Isso foi uma coisa que me intrigou há muito tempo, né? E eu olho no espelho e falo assim, olha, Gilberto, bonito você não é. Bom, eu aí prefiro não falar desse assunto. Aí, outro dia no Facebook, uma moça lá, uma senhora já hoje, escreveu, continua, sabe, você muda a fotografia lá? Sim. Continua charmoso. Falei, tá aí. Charmoso. Tá aí, Charmoso é a solução. Essa é a palavra. Charmoso. Assim, eu bonito não sou mais charmoso. Charmoso. Mas eu vejo assim, eu analiso diferente, porque hoje tem os fake news aí, né, que são pesados, são muito bem elaborados, né, muito bem
são contundentes, né? Contundentes. Então, o que acontece é o seguinte, eu sempre fui um trabalhador da advocacia, né? Trabalhador como professor Sim, de sim. universidade e tal. E trabalhador como político também, Também. né? Então, o que acontece? As pessoas não tinham por onde me pegar. Por corrupção, por isso, por aquilo, papapá, e não tinha por onde pegar. Mas os adversários, quando perceberam que eu tinha um potencial político, eleitoral, né? Aí começaram a inventar coisas contra mim. Mas eles procuravam, porque você tem que inventar coisas verossímeis, né? Claro, Sim. claro. E então o que acontece? Eles resolveram dizer. Porque é o seguinte, eu morava na casa do estudante, inclusive morava lá junto com o Michel Temer, na casa do estudante, lá em São Paulo, na Avenida São João. Uhum. E lá moravam 100 estudantes lá da Faculdade de Direito, né? Casa do estudante lá da Faculdade de Direito, Santa Academia de Agosto. E lá para a época, se praticava o amor livre lá dentro. Né? As mulheres entravam, saíam, namoravam, dormiam, moravam lá, aquele negócio todo. Né? Era uma coisa bem, bem aberta, assim, então. E então então as pessoas que iam lá na casa do estudante, né, viam aquelas cenas todas, né, o meu irmão, outras pessoas mais que iam lá, tal, passavam por lá, ele comentava aqui em Atibaia, pô, vai aquela casa, não sei o quê, papapá. Por inveja, né? Por inveja, que é entre nós. Por inveja. Por inveja. Eles não eram charmosos, não posso falar. Aí que tá, né? Fazer o quê, né? Aí o que acontece? Mas isso caiu no ouvido da oposição, né? Sim. Ou da situação, melhor dizendo, né? Claro, Caiu. claro. E eles começaram, então, a trabalhar aí, né? Começaram assim, a fofoca, trabalhar, né? dizer que eu era mulherengo, que era Sim, isso, que era sim, aquilo. Sim. Então, e ficou. Eu também não ligava muito, né? Porque é o seguinte, se teve alguém que eu me senti muito atacado, né? Os jornais atacavam, matéria paga contra mim. E na tal. Câmara também, né? Nossa, a Câmara... A Câmara atacava mas demais. eu falo assim, assim, gente, depois de prefeito, gente, eu sou prefeito, eu não vou perder tempo com isso. Primeiro que é Ficar mentira. respondendo, né? O que é mentira não Não tem Não consistência. prospera, né? não prospera, A mentira não Aí eu prospera. deixa pra lá, deixa pra lá o que quiser. Mas eu acho o seguinte, que também tem um outro aspecto nisso aí, né? Entendi. Toda mulher acha que prefeito é rico, que roubou bastante. Né? Tem isso. E eram duas coisas, uma me fugiu. Eu acho que o prefeito... e tem o poder. Claro, sim, o poder claro, é... sim. Então, Sedutor, sabe? glamour, né? Sedutor, por si Sedutor. próprio. Isso, si próprio. o sedutor não era eu. Era O poder, sedutor era o A quê? situação. O fato de eu ser prefeito Prefeito, e o né? poder que eu tinha na mão. Sim. Isso claro, seduzia as pessoas, Claro. não é? Principalmente as mulheres, né? Seduziam, sim, as sim. mais aventureiras, etc, né? Sim. E eu soube de casos, né, de mulheres de Atibaia que falavam que era minha namorada, que eu saía comigo, que não sei o quê, que ia não sei para onde, que viajava comigo não sei para onde, né? E havia a Comissão de Relações Exteriores da Câmara Federal, que mandava prefeitos para esses congressos internacionais, e meu nome estava lá com o Sarney. Então o Sarney me mandava, ele era presidente, né? Mas pela Câmara, eu representei o Brasil várias vezes no exterior, né? Tive na Alemanha, tive em Cuba. Quando o Sarney quis reatar com Cuba, relações diplomáticas, ele mandou 5 prefeitos lá. E eu fui um dos 5. Fui em missão oficial. Fui em missão oficial. Na Alemanha, fui num congresso lá e aí fui por aí afora. Então o que acontece? Diziam que tinha viajado comigo lá, né? Mas eu nunca liguei. Nunca tomei conhecimento disso. Né? Infelizmente não é verdade. Muito bom. Luizinho, você viu o Marcelinho levantar aqui agora, né? Eu me assustei porque o tempo passou tão rápido. De novo. Lá foram 50 minutos. O Marcelinho é o nosso censor. Marcelinho é o nosso... Mas ele tem razão. Nosso carrasco. Ele é carrasco com a gente. Diga lá.
Faltou Não, alguma assim, coisa? olha, eu acho que tem muito assunto Tem para bastante. Nós precisamos fazer com o Gilberto. segunda, terceira, quarto, quinto episódio, porque Tranquilamente. só Eu de acho- livros são quantos? É, É esse aqui que já está esse tem e mais mais dois, né? dois. Um de crônicas e o romance. Mas você não falou o título do romance, né, Gilberto? Do romance, É. né? Vamos Qual falar que é o rapidinho. título Sim, do sim. romance? Só para encerrar. Eu estava contando no André e mudamos de trilho. Mas, então, o André Carneiro, no final da vida dele, um dia eu fui na casa dele aqui em Atibaia, ele já não morava mais aqui, e ele estava lendo esse livro. Uhum. Ele falou assim, você precisa escrever um romance. Porque Muito legal. o cronista é a antessala do romance, né? A crônica é a antessala do romance. E eu falei, mas escrever um romance, gente, dá muito trabalho, né? Muito trabalho. Aí veio a pandemia, para ser rápido, eu falei, preso na minha casa. E agora? Aí me lembrei disso aí, escrevi. Fiquei 3 anos escrevendo, 350 páginas no Nossa. computador, né? Que eu me baseei um pouco na história da cidade, mas é romance, tô romanceada, né? E eu vivi ali no Largo da Cadeia, que hoje é o Largo do atualmente Museu. do Museu. Museu Eu morava naquela Municipal. casa que está bem em frente, né? Uhum. E então eu desde menininho eu via os presos lá, os presos conversavam com a gente e tal, e eu percebi uma coisa, que esses presos, eram invisíveis para a sociedade, mas eles tinham a cidade na mão. Tudo que acontecia ali, Eles estavam todos os observando, fatos, eles estavam né? observando, eles não eram vistos, mas eles viam, viam, né? né? E era interessante que no período da escravidão, por exemplo, eles ajudavam a passar informações, né? Eles ouviam dos guardas aqui dentro, do lado de dentro, e contavam para os negros lá fora, né? Que cuidavam lá da rua, etc, etc. Tal. Então, eles, em fuga de presos, fuga de escravos, eles eram importantes, e negócio tal. Então, eu resolvi contar essa história, né? Ah, que maravilha. Desses presos. Então, o romance chama-se O Cárcere do Largo Alegre, que ali se chamava Largo Alegre. Ah, chamava Largo Alegre. É. E o senhor morava na casa onde é o Itaú hoje, o Banco Itaú? Não, onde tem a lotérica. Ah, do lado direito de quem desce. São João. Que ali antigamente, tá. não no meu tempo, mas era o beco do Largo Alegre. Que ali era estreitinho, né? Era estreitinho. Passava ali, que Atibaia foi feita de becos, as transversais eram todos becos. Sim. E o Cinitar já existia? O Cinitar é de 1º de abril de 1950, né? 50. Tá. A prisão, o prédio da prisão da bem Câmara, anterior. da Casa de Câmara e do cárcere da prisão é de 1836 a inauguração. Bem antes. Bem antes. Vila, eu encerraria a entrevista aqui, mas eu gostaria primeiro de perguntar, por último, para o Gilberto, se ele se candidataria a prefeito hoje. Não. Hoje, próximas eleições, né? Não. Não, de jeito nenhum. Mesmo que eu chegasse a 100 anos de vida... E vamos lá, não eu vou seria, seguindo não você. seria. Eu sofri muito. Foi sofrido. Foi né? um choque anafilático, como eu falei, né? As pessoas não me entendiam, né? Agora as pessoas estão entendendo mais, né? Não seria candidato. A minha família sofreu muito. Eu ligava para a minha casa, só para contar rapidamente, o PP, né? Que hoje está com 47 anos. Tinha 6 anos de idade. Um dia eu chego em casa e está no telefone branco. Ligaram para minha casa, falaram: acabamos de matar seu pai. Nossa. O corpo está em tal lugar, fala para sua mãe É. buscar. A sorte que eu cheguei em seguida. Nossa. Ah, que judiação. Ó, isso é Um só capítulo, né? fácil. Um fato. Já né? Eu sofri muito. Então, Imagina, nossa, incrível. eu faria de novo, faria naquela época. Sim. Naquela época. Sim. Hoje eu não hoje, faria né? isso, não faria. Eu acho que eu tenho coisas mais, não digo mais importantes, mais Sim. interessantes para fazer que se casam melhor comigo. Entendi. Ah, maravilha. Entendi. Bom, Gilberto, vamos ver lá. Obrigado.
pela sua presença, né? Pela essa troca, mais uma aula, né, Luiz? Aliás, Mais nós uma aprendemos aula. aqui Nossa, toda nós somos hora, né? estudantes Exatamente. privilegiados. Então, Gilberto, obrigado pela presença. Nós agradecemos. Não vai ser a primeira, porque conteúdo, Tem demais, né? Tem Dá para fazer muito uma conteúdo. sequência. Então, obrigado pela sua presença, o senhor ter aceitado o convite dessa conversa, desse bate-papo. Agradecemos a quantidade de informação que o senhor passou para nós e para os outros. E aproveitando, dizendo para vocês que no canal tem outros vídeos aí, né, Luiz? A gente Sim, já entrevistou outros ex-prefeitos, Sérgio Mantovani, Beto Trícoli, que já tá no ar. Aí no card aqui em cima, você clicando, você já vai para o canal. E com certeza faremos outras edições com o Dr. Gilberto Santana, que afinal tem uma história linda. Os livros, os e-books ainda não foram lançados. Não, ainda não. Então, quando forem, avise, né, Luiz? Que nós avisamos aqui, colocamos o link onde está para adquirir, enfim. Fique à vontade. Então, eu queria agradecer a vocês por essa oportunidade, né, de mostrar um prefeito, né, um prefeito que pôs a cabeça fora do engradado e apanhou por causa disso, né? Atípico, completamente atípico e tal. Mas eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer muito ao povo de Atibaia pelo carinho que sempre teve por mim, né? Me elegeu, eu tive uma votação excelente e até hoje eu saio na rua, converso com as pessoas, converso com vocês, certo? E sinto uma receptividade muito grande. Isso é o que ficou em mim, de toda essa vida política que eu tive, é isso que resta dentro de mim e eu agradeço muito por isso. Muito obrigado. Muito legal! Obrigado a todos que assistiram. Mesmo. Marcelinho, que está do outro lado, deixando a gente bonito, né, Luiz? Muito bonito. Opa! Charmoso, Charmoso, exatamente. Obrigado, gente. Já tem mais. Fiquem ligados.